Olá, bem-vindos a mais um podcast do Reflexões Criativas. Eu sou Daniel Chicote e esse aqui é um podcast especial que ele é uma série do Reflexões Criativas Entrevista. Hoje, meu convidado é uma pessoa super especial. Ele é fundador e CEO da maior agência de SEO do Brasil. Ele tem 20 anos de experiência ajudando empresas a aumentarem suas vendas por meios de estratégia digital, com foco forte no marketing orgânico e busca por resultados de longo prazo. Ele é muito conhecido por ser um estrategista obcecado por performance, acreditando num planejamento de marketing muito sólido para o sucesso de sua marca. Ele tem uma metodologia inovadora chamada de Brand Growth, que combina os conceitos de branding e growth para criar demanda ao invés de apenas capturá-la, ajudando assim marcas a alcançarem um crescimento sustentável e escalável. Além disso, ele já formou milhares de profissionais no mercado de SEO por meio de seus cursos e consultorias. Com vocês, meu querido Diego Ivo. Diego, muito prazer, obrigado por estar aqui. Prazer todo meu, Chicote. Alegria estar aqui. Olá para todo mundo aí. Muito obrigado, cara, por estar participando desse momento. Bom, Diego, eu coloquei aqui algumas perguntas para explorar um pouco da sua trajetória, todo o seu conhecimento aí de marketing e inovação. Então, para começar, você é muito reconhecido como sendo um dos principais especialistas de SEO e branding hoje no Brasil. Queria que você nos contasse um pouco como foi sua trajetória e o que te inspirou a fundar a Conversion. Eu até vi um post seu no LinkedIn de uma entrevista que você deu há muitos anos atrás para um jornal. Como que foi esse momento de trajetória sua? Legal. Primeiramente, eu não me considero um especialista em branding, eu não tenho toda a profundidade conceitual que eu tenho, por exemplo, em SEO. Eu acredito muito naquele T-shaped, né? Que você precisa ter bastante conhecimento generalista, mas você vai ser muito bom e extremamente profundo em uma única competência, e a minha competência é o SEO. O branding, ele surge, e acho que a gente conecta bem com esse propósito inicial da empresa, o que eu queria no princípio da Conversion, qualquer propósito, motor inicial, que fosse uma empresa que fosse ótima para as pessoas e ótima em gerar resultados, né? Tendo essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu vim de uma faculdade de letras, eu não havia trabalhado nada no mercado corporativo, então eu não tinha nenhuma formação, e o que eu ouvia de conhecidos era que trabalhar em agência era uma coisa muito ruim, que as pessoas puxavam o tapete, aquela competitividade de mercado que a gente escuta bastante. Exato, mas até competitividade não saudável, né? Não saudável. Certa competitividade, eu sou muito a favor dentro de time, mas tem que ser saudável, que é justamente esse equilíbrio entre pessoas e resultados. Eu acredito que exista um ponto de equilíbrio aí, ele é idealista de certa forma, mas esse é o ideal que move a Conversion. E aí eu acho que o branding é interessante isso daí. Quando ele surge na medida em que eu vou progredindo em conhecimentos de marketing e vou entendendo que para uma marca ter resultados, ela precisa ter uma boa marca. Isso parece bastante óbvio, mas eu vou contar de um ponto de vista técnico, de dentro de como é feita a linguiça, que é como, analisando os resultados dos meus clientes, seja de busca paga, orgânica, eu percebi um padrão, que o que efetivamente gera a conversão é, no caso do SEO, do Google, paga do Google, a busca pela marca. E então eu fui percebendo que, na medida em que as empresas eram mais buscadas no Google, mais vendas elas tinham, mais resultados elas tinham. Fazer alguma coisa para tornar essa marca ser mais buscada. E essa jornada começou 8, 10 anos atrás. Em 2014 eu olhava para isso daí, mas em 2016 eu comecei um primeiro projeto cujo KPI dele era uma busca pela marca. A North Star Metric desse projeto eram buscas pela marca. Foi muito interessante
porque não existe nenhum conhecimento aplicado sobre isso daí. O que a gente vê de branding, eu chamo de um branding clássico, ele é muito baseado em geração de valor, que é importante, mas ele fala muito pouco sobre os outputs de branding, né? Tem até aquele livro, esqueci o nome dele, acho que é o Martin Neumeyer, The Brand Gap, um livro que eu li recentemente. Ele fala que existe um grande gap no branding, que é a marca e o resultado de negócio. E de certa forma, é o tema do livro dele, mas o que eu senti ali é que ele não conseguiu resolver isso, né? Porque eu acho que na época que ele escreveu, nos anos 2005, talvez, mais ou menos, não existisse essa tecnologia propriamente. Na verdade, esses dados não é nem propriamente uma tecnologia. E aí eu percebi que eu conseguiria, olhando para o Google Trends, identificar crescimentos de buscas pela marca e buscar correlacionar com ações que foram feitas. E aí, na medida que eu ia fazendo isso, eu comecei a perceber que, efetivamente, as marcas têm alavancas de crescimento. E ali surge o primórdio do que eu chamo de brand growth. Em 2020, no ano da pandemia, o Levinet, ele lança um estudo muito importante, muito impactante globalmente, chamado, na verdade, sobre a métrica que ele criou, Share of Search. Sim. Que é nada mais, nada menos do que soma de buscas pela marca, de cada um dos players, e a sua dividido pela soma total dos players que você está analisando. O fato mais interessante é que ele demonstra que existe uma correlação direta e preditiva em relação a market share. Eu falei, cara, era isso que me faltava para poder embasar aquilo que eu era muito questionado, né? Porque o Trends é uma métrica pública, ele trabalha com amostragem, existe uma série de dificuldades com ele, não vou falar que não. Por exemplo, se uma empresa enfrenta alguma crise, as buscas pela marca dela aumentam. Não quer dizer que ela está vendendo mais, necessariamente. Com certeza. Mas o próprio Levinet fala que existem exceções para isso, mas em condições normais de pressão e temperatura, ela funciona muito bem. E aí, ao longo da minha carreira, eu consegui construir, aplicando bem essa metodologia, em 2 grandes cases de sucesso. Eram empresas que estavam longe da liderança de mercado e hoje ambas são líderes de mercados, e são mercados bem competitivos. Uma delas é a Growth Supplements, que hoje é líder de suplementos. Sim. E a outra é o Gran Cursos, que hoje é líder em concursos públicos. Então, são hoje empresas mais digitais, mas muito grandes referências em seus segmentos. E mais recentemente eu comecei a compartilhar um pouco dessa metodologia, principalmente ali no LinkedIn, lancei algumas masterclass, nos cursos eu falo disso daí para... Eu quero ter um objetivo de conscientizar as pessoas sobre, cara, que tem outras formas de fazer marketing. Você não precisa olhar somente para o last click. O Google Analytics, eu acho uma ferramenta, em certa medida, danosa para o marketing. Ela é fundamental, mas o olhar que ela traz é um olhar de canais que é contraprodutivo para buscar, de fato, o crescimento. E que quando a gente entende os movimentos de marca, a gente consegue ser muito mais assertivo. O problema é que é menos científico. Sim. No sentido que você vai trabalhar muito mais com correlação. Então, não é preto no branco, mas é aquela ilusão que a gente tinha no começo dos anos 2000 de que o marketing seria totalmente mensurável, saber exatamente onde vem o resultado, é uma grande ilusão, porque, no fundo, o resultado vem da gente conquistar a mente e o coração do cliente. E o Google Analytics mostra isso aonde? Em lugar nenhum. Lugar nenhum. Você comentou aí sobre competitividade e esses desafios que as marcas enfrentam. O mercado de SEO ele mudou significativamente nos últimos anos, especialmente agora com o avanço da IA. Como você vê o futuro do SEO? Quais são as estratégias que você acha que as empresas deveriam adotar para se manterem competitivas nesse momento da nossa história? Assim? Quais são esses desafios? Certo. Vou começar falando, acho que um conceito de SEO que é importante, mas um conceito literalmente atemporal, que é a necessidade humana de buscar pelas coisas. Desde o momento em que você tem uma biblioteca, você tem um algoritmo de busca, que
seção, né, tipo de livro, filosofia, literatura russa, poesia, política, geografia, etc. Depois a ordenação, que geralmente se dá pelo sobrenome do autor em ordem alfabética. Então, ali a gente tem o primeiro algoritmo. O ser humano estava organizando a informação para ela se tornar acessível para as pessoas. A gente salta literalmente milhares de anos, vamos ali para 1998, quando surge o Google. Antes já existiam buscadores, e o Google surge com uma proposta de valor superior aos outros, conseguindo resolver de uma forma melhor os mecanismos de busca. Aí a gente volta para do KD, eu acho que você não conheceu, né? Não, eu conheci, eu trabalho com web desde... Eu ganhei meu primeiro dinheiro trabalhando com web em 2022, era o KD que dominava ainda, e eu entrei na internet em 99, eu tinha 12 anos de idade, né? Então eu peguei o KD. Você pegou o KD. Yahoo, Alta Vista, né? Mas estou pegando mais do Google... O AOL também. AOL. Estou pegando mais do Google, que é uma grande ruptura nas buscas que a gente vê. Totalmente. Ele mudou o mercado, né? Totalmente. E aí agora surge em 2022 o ChatGPT, que é uma plataforma de inteligência artificial generativa. O que é IAG? É um software, um algoritmo que ele vai gerar respostas em texto, áudio, vídeo, etc., baseado em inputs que você coloca. Já existia essa tecnologia anteriormente, mas o ChatGPT, cara, populariza ela totalmente. Ela foi, acho que, a plataforma que ganhou usuários mais rapidamente, né, em questão de meses, superou, sei lá, todas as outras plataformas. E logo, o pessoal se voltou para o SEO e via ali uma ameaça e uma oportunidade. Uhum. A oportunidade era, cara, o ChatGPT vai poder criar conteúdo para mim. Disso a gente pode falar em outro momento, mas não é bem assim. E a outra, que era ameaça, as pessoas vão parar de usar o Google, então o SEO vai morrer. Também não é bem assim. Eu vou falar como usuário. Hoje eu uso mais ChatGPT, Claude, Perplexity do que o Google. Eu como usuário. Sim. Certo? Saiu hoje, pelo menos eu vi hoje, um estudo que mostrava que existe uma correlação muito grande entre a marca ser citada nessas plataformas de IA generativa e o volume de tráfego orgânico delas. Então, parece que vai tirar de você alguma coisa. Talvez, de fato, tenha alguma perda de tráfego, mas é o que eu falo, eu me preocupo mais com a influência que se gera para o consumidor. Na conversion, eu tenho palavras-chave que, sei lá, podem gerar pouquíssimos cliques, ou mesmo que elas não gerem nenhum clique, o fato de estar na primeira posição já gera valor. Então, por exemplo, se você pesquisar por SEO, agência de SEO, a conversion está na primeira posição. Você fala, poxa, eles sabem o que fazem. Então, para mim, o usuário ver que a gente está na primeira posição tem mais valor do que o clique que eu vou receber. Por quê? Porque eu estou conquistando a mente da pessoa. Sim, a pessoa vai buscar a referência, né? Sempre. Geralmente as primeiras colocações. Meu objetivo em marketing é sempre conquistar a mente, entrar na mente do meu prospect, do meu consumidor. Então, a gente tem que pensar as buscas por esse formato não por cliques, porque cliques por cliques são puramente métricas de vaidade. Eu acredito que existe alguma chance, e é muito cedo para a gente falar sobre tudo isso daí, de o tráfego do Google cair, tá certo? A longo prazo, né? Eu já vi um estudo desse também falando que pode ser que isso aconteça, mas também são muitas suposições agora no momento, né? São estudos nesse momento que a gente está sensacionalistas, entendeu? Porque o cara divulgar um estudo falando que o tráfego do Google vai declinar, ele não tem propriamente uma responsabilidade. Ele foi assinado por gente grande, por empresa de consultoria grande, né? Então, assim, é que nem analista político. Se você pegar os comentários de qualquer analista político ao longo do tempo, confrontar, a pessoa fala o que quiser, né? Sim, mas sem responsabilidade nenhuma. Sem responsabilidade. Sem responsabilidade nenhuma. Palpiteiros em todas as áreas. É normal isso, porque as pessoas anseiam por alguma resposta
para as coisas que ninguém tem a resposta. Sim. E aí, para mim, qual que é a chave de leitura disso? E eu comecei a falar isso logo quando a IA surgiu. A chave de leitura, primeiramente, não é profissional de marketing, porque o profissional de marketing representa quanto por cento da população? 0,0 alguma coisa. Sim. Há poucos profissionais de marketing em comparação com a população geral. E esses profissionais de marketing, eles têm um nível de conhecimento tecnológico absolutamente superior à média da população geral. Totalmente. Então, a gente não é parâmetro para se a IA vai pegar ou não vai pegar, né? Pelo menos em massa. Mas a chave de leitura para mim está no hábito de consumo. Que é aquele livro, como é que chama? Poder do Hábito. Sim. Ele demonstra o quanto é difícil você criar um hábito e quanto mais difícil é você se desfazer de um hábito e pesquisar um hábito. Então, como é que você vai pegar usuários leigos e vai falar, você não pesquisa mais assim, você pesquisa fazendo perguntas. Sim. E é um modo muito mais complexo de fazer. Então, existe uma curva ali que eu acho muito difícil ser rompida, mas eu não acho que seja impossível ser rompida. Isso para você como profissional da área e líder de uma empresa de agência desse tamanho, isso vai ser um desafio para as marcas, né? Você, em termos de SEO, assim. Acho que a internet é um desafio a todo tempo. Então eu acho que qualquer profissional de marketing, qualquer empresa de digital tem que estar preparada para uma disrupção no seu mercado. Eu estou preparado, entendeu? Eu sei o timing que as coisas acontecem em busca, eles são muito mais lentos que em rede social, mas muito mais lentos mesmo. Totalmente. Isso daí é histórico. Então, é um timing diferente. E outra coisa, o que eu gosto de focar em competências que a empresa tem, é muito difícil a empresa ter skills muito fortes. E as skills que eu procuro desenvolver, além do SEO, é claro, são skills que vão ser válidas para resolução de problemas em qualquer canal, mas focado em canal orgânico. E orgânico pago tem uma dinâmica bastante diferente. Então, a gente se prepara para ser bom em canais não orgânicos e ter as skills para isso. O SEO é um produto final, ele não é o nosso método. Tá? Sim. Então, a gente, assim como a maioria das pessoas pensa em conteúdo para Google, a gente aplica os mesmos princípios, a mesma inteligência para otimizar YouTube, para otimizar para App Store. Então, e as coisas vão expandindo. Eu estou muito atento a como aparecem os resultados na Perplexity, que eu acho sensacional o Perplexity. Então, assim, na verdade, não é um fator que me preocupa. Eu me preocupo muito mais com outros fatores do que com esse propriamente. Para falar a verdade, a nossa grande preocupação, como a gente é agência líder, o que a gente vai fazer para seguir crescendo e criar mercado. Exato. Então, essa para mim é uma preocupação muito maior. E sua função, né? Você também vai ditar um pouco do ritmo de mercado aí como agência líder nisso, comportamento e como que as pessoas vão acabar olhando para esse negócio no momento. Boas práticas. A própria questão de conseguir produzir conteúdo de qualidade tende a influenciar bastante a decisão de compra. Bom. O Diego, você comentou sobre canais de aquisição, né? Acho que cada canal tem sua potencialidade, mas quais, no cenário atual, você considera os mais eficazes e como as empresas podem acabar integrando outros canais numa estratégia de marketing potente, vamos falar assim? Certo. Eu acho que a resposta que você esperava que eu desse é falar busca orgânica, né? Mas... Não, pelo contrário. Quero ver se você vai aprofundar. Assim, eu acho que o canal que oferece a melhor oportunidade é aquele canal que hoje está te dando o maior resultado e que você ainda não o estressou. Então, eu sou de uma filosofia de ser econômico nas coisas que você faz para você ter foco e poder fazer isso muito bem feito. Tá bom. Certo? Então, eu não sou a favor de a pessoa fazer 1 milhão de investimentos e não conseguir controlar nenhum deles. E nem tem o resultado que ela espera, né? Como não tem controle, não tem gestão, não tem acompanhamento de resultados, e é difícil medir o resultado, ainda mais no longo prazo. Então, assim, acho que você tem que olhar para dentro da empresa e entender o que mais me traz clientes hoje.
geralmente a pessoa vai responder, a indicação. Consigo fazer, então, alguma coisa de indicação? Consigo. Vai lá, implementa. Não consigo? Beleza, chega no teto. Eu vou depender de outras coisas. E aí, quando a gente vai para os canais de aquisição ditos de uma maneira mais popular, tá? Porque indicação de cliente é popular também. Aí a gente vai para os principais canais que tem. É tráfego direto. Tráfego direto nada mais é do que tráfego de marca. Né? Porque a pessoa quis digitar o endereço do site, ou em raros casos foi um link compartilhado. Segundo canal, busca orgânica. Terceiro canal, busca paga. Então, em termos de volume de tráfego para o site, são esses. Mas, por exemplo, no SimilarWeb a gente vê esses dados. Mas essa é uma métrica que é enganosa também. Porque, por exemplo, social media pode ser um canal muito forte para diversas empresas, só que ele não gera tráfego para o site. Por isso que esse lance de tráfego de site é, de certa forma, uma ilusão. Ele é importante, ele tem seu espaço, mas tem que ser colocado dentro de uma jornada do consumidor e com um papel claro do que vai fazer. Pensando, por exemplo, na busca orgânica como canal de aquisição, é exatamente isso. Tem que olhar qual que é a jornada do cliente. E muitas pessoas, acho que a maioria do mercado ainda, pensa, sei lá, na geração de leads ou de receita, por aquele relatório de canal do Google Analytics. Mas ele geralmente só tráfego de marca que converte. Pode analisar, eu já analisei diversas contas, assim, médias e grandes empresas, 80%, 90% de conversão. Quando é para leads, cai um pouco, mas quando você correlaciona uma deal fechada com a origem, é tráfego de marca. Então, a grande questão, para mim, no fundo, no final das contas, é como transformar a marca no principal canal de aquisição. Certo. Quando você fala de canal de aquisição, óbvio que a gente está falando assim de uma coisa orientada a um crescimento de marca e da empresa. Você tinha mencionado que Growth Marketing é essa filosofia orientada para crescimento. Qual é o pilar central dessa filosofia, na sua opinião, e como que as empresas de diversos tamanhos podem aplicar isso nos seus negócios? Os 3 pilares de growth são dados, foco em crescimento e experimentação. O ponto de experimentação ele é muito complexo, porque tem muitas empresas que não aceitam testar. Certo? Isso. Verdade. Então não tem como fazer growth sem testes. E dados também eu vejo ainda como uma coisa bastante sensível no mercado brasileiro, porque apesar de que a gente é, de modo geral, muito competente em growth, tem excelentes profissionais, mas existe um gap de formação no Brasil que é a tal da matemática. A gente, sei lá... Educação básica, né? Vamos falar. Educação básica. Nas últimas posições do PISA. Então, você tá em um vídeo no TikTok que viralizou, alguém perguntava para uns jovens, tipo, sei lá, na rua, tem vários vídeos desses. Quanto que é 20% de 100? A pessoa, não sei. Então, assim, a matemática mais elementar que uma criança de, sei lá, 8 anos deveria saber, né? A partir do momento que ele aprende porcentagem, como você não sabe 20% de 100? Né? Assim, é absurdo. Sim, concordo. Então, acho que tem esses desafios, mas os pilares são dados, foco em crescimento, aí entra a busca de alavancas de crescimento, né? O que vai fazer você dar o próximo passo? Pode ser potencializar aquela coisa ou explorar uma outra coisa. E teste, você tem que estar testando o tempo todo, mas testar não é só fazer as coisas assim por fazer, você tem que ter uma metodologia para isso. Claro. Eu gosto o fail fast, learn quickly, né? Exatamente. Hoje o meu time, o time de SEO nosso cuida do nosso SEO, mandaram uma conquista muito boa de um termo, e eles mandaram lá o resultado, que é ótimo, e mandaram o que foi aprendido ali, o que foi feito para isso. Cara, o resultado é tão importante quanto o aprendizado. Porque você só tem o resultado, você tem ele uma vez. Quando você tem o conhecimento, você replica isso. Sem dúvida. Você falou sobre aprendizado agora, né? Quais são os principais erros que você vê ou acredita que as empresas cometem ao tentar posicionar suas marcas no ambiente digital? Tem muitos níveis de marca. Eu acho que o grande erro é não posicionar, o maior de todos, porque
você sempre vai ter uma posição no mercado. A questão é se essa posição é mais estratégica, mais benéfica para você ou menos. Quando você não se posiciona efetivamente, você vai ser levado para o mercado. Isso é com toda certeza desfavorável para a empresa. Acho que boa parte das empresas, se a gente pensar em termos quantitativos, vivem nesse mar de ser levado pela correnteza. Não pensa em marcas, ou quando um posicionamento forte, você disse. Aquele tipo de marca que tem um design bonito, é importante, mas não é a marca em si ainda. E vão seguindo modas e não tem uma substância, né? Acho que o ser humano, de modo geral, a coisa que mais atrai em outra pessoa é a personalidade. Você fala, poxa, essa é uma pessoa de verdade, uma pessoa completa. E a gente tem entendido ao longo dos últimos anos que uma marca, ela representa também uma pessoa, só que é uma pessoa jurídica. Sim. Então a gente busca a personalidade da pessoa física e também a personalidade da pessoa jurídica. Então, o posicionamento vem ali, como é que você vai ser percebido, como é que você vai se encaixar na mente do outro. Então, não fazer isso é um grande erro. Depois, um outro erro que eu vejo é um pensamento de curto prazo, mas eu entendo que o pensamento de curto prazo, ele é também fruto de um desconhecimento. Eu acho que a internet impôs, seja um canal direto, seja algumas métricas, aí eu volto para o brand growth, que é você pensar em sua marca como uma alavanca de crescimento, a principal alavanca de crescimento, né? A gente poderia dizer um canal de aquisição, mas às vezes fica mais confuso, mas como pensar a marca no principal canal de crescimento. E aí entra, por exemplo, a gente olhar para ações que a gente faz, campanhas, olhar no Google Trends e fazer isso se tornar exponencial. Quando a gente começou com a Growth, ela tinha 5 vezes menos buscas do que a concorrente principal à época. Hoje ela tem 5 vezes mais busca que esse concorrente, que também cresceu. O jogo virou, não é mesmo? O jogo virou, provavelmente virou. O mercado cresceu bastante, o mercado de suplementos é muito forte, mas eles cresceram absurdamente. Informações de Google Trends, né? Então, eu acho que é conseguir olhar para a marca como uma alavanca de crescimento, o principal desafio, mas isso não é o grande problema. O grande problema é não pensar em brain, achar que brain é designzinho bonito. É só um design bonito e não é isso. Essa coisa de se posicionar é super importante mesmo. E quando a gente fala de se posicionar e design, eu vou acabar levando isso para uma parte de conteúdo. Você até comentou, depois a gente aprofunda isso. Você falou no impacto da IA no conteúdo e no marketing. Uhum. Você usa como usuário várias ferramentas, eu também uso para aprender. Eu acho que eu nunca aprendi tanto nos últimos tempos, também usando muito mais essas outras ferramentas que o próprio Google. Pergunta as coisas para o Perplexity, para o ChatGPT, para o Claude. Como você enxerga esse papel da IA hoje na criação de conteúdo básico, específico? E quais são os desafios e oportunidades que ela traz, na sua opinião? A primeira coisa que a gente tem que saber e ter muita consciência é que a inteligência da inteligência artificial é muito baixa. É muito baixa, entendeu? A gente pensa que é maravilhoso, etc. Mas assim, ela não tem profundidade. O Perplex tem algum grau de profundidade porque ele não é um chat de GPT. Ele se posiciona, inclusive, como um mecanismo de perguntas, não de busca, né? Então, ele vai você pergunta alguma coisa, ele vai consultar um buscador, ele lê todas as páginas e traz a resposta para você. Então, a inteligência artificial, ela nada mais é do que um assistente. Eu acredito que ela deve ter um nível intelectual de uma criança de 8 anos de idade inteligente. Então, assim, se você ensinar para uma criança de 8 anos de idade a usar o Excel, ela vai conseguir usar o Excel, mas você vai ter que falar tudo que ela precisa fazer. Se você falar para ela escrever, estou falando de uma criança de 8 anos inteligente, sim. Ela vai também escrever, mas você vai ter que supervisionar e acompanhar tudo. Então eu vejo a OpenAI, o Claude, o GPT de modo geral, como uma criança de 8 anos muito inteligente. E, como tal, você tem que supervisionar todas as coisas que ela faz.
Em outras palavras, ela é um assistente seu. Então você tem que usar a IA como um assistente. Você não pode falar, escreva um artigo sobre tal coisa. Não vai dar certo. E a gente recebeu alguns clientes nos últimos tempos que a gente começou a pesquisar lá e a gente percebeu que tinham, sei lá, URLs que simplesmente não posicionavam, tinham 0 cliques, 0 exibições no blog. A gente foi lá, qual era o padrão delas? Criados por inteligência artificial. Então, não é possível criar conteúdo com inteligência artificial. Não é bem assim, mas na prática é isso que eu recomendo. Porque se você não tiver um pleno domínio daquilo que você está fazendo, a IA só vai atrapalhar, entendeu? Se você não souber usar a IA, vai ser mais danoso do que benéfico. Eu costumo falar para as pessoas, só use IA a partir do momento em que você seja pleno naquela atividade. Tendo domínio daquele conteúdo, daquele assunto, para você questionar e até contrapor os resultados, né? Eu tenho estudado IA aí nos últimos 3 anos, pouco desde que explodiu, e a gente sabe que ela alucina, tem vários erros também. Eles mesmos falam, né? O ChatGPT pode cometer erros, por favor, verifique as informações. Mas eu já vi muitas pessoas utilizarem ela para criação de conteúdo digital e genérico e funcionar para certas pessoas. E já vi até outras profissões, como eu tenho um grande amigo que é advogado, ele fala, cara, ele faz uma petição aqui, revê o contrato como se fosse meu analista júnior, sabe? Acho que é bem nesse sentido que você está querendo aprofundar, né? Exato. Porque você tem que acompanhar cada passo, ver os outputs, testar a engenharia de prompt. Eu, por exemplo, na minha criação de conteúdo, eu tenho um processo com IA. Por exemplo, eu consigo produzir uma grande quantidade de conteúdos com apoio de inteligência artificial. Mas só esse não é apoio. Ela que faz 100%, né, Diego? Ela faz o braço. Você apoia. Né? Ela faz o braço. Então, eu vou dar um exemplo de um artigo. Se precisar, em primeiro lugar no Google, pelo menos há pouco tempo, a última vez que eu consultei, a gente estava lá. E aquele artigo eu fiz todo com inteligência artificial. Aí a pessoa, então, se o Diego Vivo faz, eu também vou chegar no ChatGPT e pedir para escrever. Não é assim. Não é assim que funciona. Como eu comecei aqui, eu montei toda a estrutura do artigo, escrevi o começo e fui falando o que eu gostaria de ter em cada parágrafo. Aí eu lá revisava, revia o estilo. Eu devo ter levado, acho que 1 hora para escrever esse artigo. O normal seria levar umas 3, 4 horas. Então não é que ele não vai dar trabalho. Só que ele vai conseguir executar algumas coisas muito mais rápido que você. Porque se ele tem a inteligência de uma criança de 8 anos, ele é 1000 vezes mais rápido que um adulto, né? Então tem essa grande vantagem. Com certeza. E mais uma coisa sobre IA, um uso que eu recomendo bastante, para análise de dados. Eu acho que hoje tem mais benefício em dados do que em conteúdo. Sim, sem dúvida. Quero voltar numa parte de SEO. O que diferencia aí um bom conteúdo otimizado de SEO de um conteúdo excelente que engaja e converte? Legal. Eu acho que em SEO a gente tem que ser pragmático. Bom conteúdo é o que ranqueia e que é lido. E para você ranquear e ser lido, você precisa estar num ambiente favorável, que é ter um top authority, que a gente chama, então estar num site especializado naquilo, ter uma boa reputação de marca, que a gente em SEO vai traduzir pelo Domain Authority, e chegar na primeira posição. O excelente para mim é aquele conteúdo ser tão bom que ele é compartilhado também. E aí é a hipótese minha, isso daí existe uma correlação entre ser compartilhado e ser melhor ranqueado. Durante algum tempo, para entender isso, o que eu comecei a analisar dentro da própria Conversion? Quais eram os artigos e conteúdos que mais tinham tráfego direto? Que eu sabia, por consequência, eles tinham maior compartilhamento. Sim. O bom conteúdo otimizado para SEO é um conteúdo forte em boas palavras-chave para aquele nicho que faz a pessoa procurar determinado assunto, por exemplo.
Eu acho tem que estar com backlink, todas essas coisas, tem que estar com os títulos bem feitos, todas aquelas estruturas que um Yoast da vida diz que acha que é só isso. Eu já vi seus materiais falando que a gente sabe aqui que não é só isso. Essa é a primeira camada. Se apoia no simples, né? Essa é só a primeira camada. Hoje, o principal fator de ranqueamento é a experiência do usuário. Olha só. Então, por exemplo, eu procuro analisar muito, por exemplo, qual que é o percentual de leitura dos meus artigos. Quais são as áreas do meu conteúdo que mais tem retenção. Então, eu faço um analytics dentro do conteúdo para poder extrair informações estratégicas. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Isso, dentro do Google, chama de NavBoost. Ele potencializa, faz resultados subir de acordo com a capacidade de retenção, de acordo com a experiência do usuário. Então, uma técnica que eu uso, por exemplo. Até recentemente, essa palavra que a gente ranqueou, uma das coisas que o meu time fez foi exatamente isso. A gente mapeou quais eram as partes do texto que tinham menor engajamento e as outras que tinham mais. E a gente gerou proeminência, ou seja, deu destaque para as partes do conteúdo que geravam mais engajamento. Então, eu coloquei para frente tudo aquilo que as pessoas mais queriam saber. SEO é um pouco como televisão. Por exemplo, um programa de auditório tem que agradar o público, entendeu? Sim. Não precisa ser bom, certo? Assim, eu falo isso com muito cuidado. Eu sei. Ele tem que agradar as pessoas. Você pode ter melhor informação. Você pode empuxar de palavra-chave. Eu acho perigoso esse negócio de pensar em palavra-chave. Tem que olhar, fazer com muito cuidado, saber que é 5% só o uso de palavra-chave, mas o mais importante é a estrutura do texto e a capacidade de retenção. Então, se você tiver uma estrutura boa em conteúdo horrível, o cara não vai reter. Ou se você tiver um conteúdo excelente, não tiver leitorabilidade, uma UX, todas boas práticas ou técnicas mais avançadas, não vai funcionar muito menos. Um bom storytelling, né? Ajuda também. Passa por um storytelling, exato. Um storytelling estrutural daquele conteúdo. Mas, por exemplo, vou dar uma dica de SEO. Assim, um erro que todo mundo comete. Quase todo mundo comete. Parágrafo introdutório. Em SEO não existe blá blá blá. SEO é straight to the point. Você tem que começar nos dias atuais, nos dias atuais as pessoas gostam muito de participar de corridas, porque isso libera. Não, vai direto ao ponto. Você vai falar de um tênis de corrida, fala de tênis de corrida, você vai falar. Então, straight to the point, entendeu? Porque isso vai garantir mais retenção, porque a pessoa vai ao Google porque ela tem uma dúvida, não porque ela quer consumir literatura ou consumir conteúdo de entretenimento. Então a gente tem que pensar que a busca ela é muito funcional, muito mais funcional do que social, por exemplo. Tá bom. Você falou sobre a questão da categorização do conhecimento humano e tal, e o seu próprio exemplo da Growth Suplementos aí, que hoje marketing orgânico está super bem ranqueado. Como que você analisa essa evolução desse marketing orgânico num ambiente que hoje ele praticamente parece que está dominado por estruturas de resultado rápido, curto prazo e marketing pago? As pessoas querem tudo para ontem, mas não querem fazer esse trabalho tão primoroso que você faz com seus clientes, que dão esse resultado sustentável e consistente, eu diria. Como que você vê essa evolução? Scott, na verdade, eu tenho uma ótica diferente. Antes da internet, as empresas dependiam muito mais de marketing pago. Porque quais eram as possibilidades de você fazer marketing? Era outdoor, revista, rádio, TV, páginas amarelas. Eram sempre ações pagas. Hoje, uma empresa pode abrir um blog, pode abrir uma conta em rede social. Então, hoje, o marketing orgânico ele é muito mais representativo nas estratégias de marketing de modo geral. Mas não nas de curto prazo, certo? Nas de curto prazo, você acha que ele se encaixa? Depende do que chama de curto prazo, mas entendo o seu ponto, ele vai estar mais voltado para o longo prazo. E aí eu acho que em relação ao passado, eu acho que no passado as pessoas tinham mais visão de longo prazo e hoje sim de curto prazo. Então um dado muito curioso que explica isso. Hoje os executivos ficam 2 anos na empresa.
Então eles têm que entregar os resultados desses 2 anos para serem promovidos, para irem para outra empresa. Isso aí muda totalmente a dinâmica. E aí eu acho que isso gera, sim, uma dificuldade maior em explorar todo o potencial de marketing orgânico. Mas se você, como eu já falei, se a gente pega os principais sites do Brasil, 30% é busca orgânica já. Então tem um papel importante. E o marketing orgânico também, ele vai lidar com o posicionamento de marca, ele vai lidar com o boca a boca. Como as pessoas recomendam você para outras empresas? Dificilmente é por causa do uso do anúncio, por causa do resultado do uso do anúncio, o resultado do conteúdo, o resultado de todas as coisas. Sim. Faz sentido, sim. Você falou sobre ganhar a marca ganhar o coração dos consumidores. Eu acho que isso também é um papel de um grande líder, é uma coisa que eu sempre falei nas equipes que eu tive a oportunidade de gerenciar ao longo da minha carreira. E você, como líder de uma das principais agências de SEO do Brasil, e se eu não me engano, todo o seu time é quase 100% remoto. 100% remoto. Mas não tem escritório. Remoto. Eu saí de São Paulo tem 4 anos. Boa. Então, só crescemos. Que bom. É isso aí. E então, quais são essas habilidades e competências que você acha que são essenciais para liderar uma equipe de marketing digital de alto desempenho? Poderia falar muito sobre muitas coisas, mas acho que tem duas coisas que eu considero essenciais naturalmente dentro da minha forma de gerir e de ver as coisas. Sim. Eu acho muito importante hard skill. Hoje é subestimado. Hoje se fala muito de soft skill, porque soft skill é muito importante naturalmente. Mas eu acho muito importante ter hard skill. Você saber fazer, ou pelo menos conhecer o caminho de fazer, ajuda muito para você conversar com todas as pessoas, você poder questionar, se fizer tal coisa, e se sei lá o quê. Então eu acho que isso te torna, consegue poder extrair o máximo das pessoas. E o outro lado, só que no mercado a gente acaba tendo pessoas que são muito de hard skill, muitas pouco soft skill, ou muito soft skill, um pouco hard skill. Sim. Para mim, o ideal é você conseguir ser muito bom em algum hard skill e ter bons soft skills. E aí, soft skills, cara, nada mais é do que entender as pessoas. E isso é difícil. Eu era nerd, sempre fui mais nerd, assim, sempre mais tímido. Tem uma diferença de timidez e introversão, né? O tímido é aquele que tem medo de falar. Eu era muito tímido, mas hoje não tenho timidez, mas eu continuo introvertido, né? Eu recarrego minhas energias ficando sozinho. Ficando na sua, né? Na minha. Ficando na sua. Então isso é introvertido. Você está falando sobre esse papel sobre liderança e ser introvertido. A introversão ela é super importante, eu acho que para a gente se reconectar. E eu vi um post que eu acho que você fez hoje no LinkedIn, como se fosse um recado para o Diego do passado ou do futuro. E eu li alguns comentários das pessoas te parabenizando pelo profissional que você é e falando que você é uma referência para elas. Isso te faz falar, pô, eu tô no caminho certo para ser líder, porque você está sendo hoje um espelho para muitas pessoas, mesmo você não trabalhando diretamente com muitas delas. Pode. Essas perguntas sempre colocam para pensar. Mas o que eu acho, de alguma forma, desde que eu comecei, eu sempre tive esse papel, sabe? É a típica jornada do herói. Sim. Eu fazia letras na USP, abandonei a faculdade, falei, não quero ser professor, não é pra mim. Aí, logo eu me vi lançando um curso de... Então, a gente sempre esteve muito presente. Assim, eu acho que é uma responsabilidade grande que a gente tem. Claro, como líder. Então, assim, as coisas são boas, assim. Hoje, por exemplo, eu não consigo dar a atenção que eu já dei no passado, não consigo interagir tanto. Mas, cara, eu acho que, assim, é um pouco o propósito da Conversion, que é desenvolver todo o potencial das empresas e das pessoas. Sim. Então, assim, na medida que a gente tem alcance, eu procuro ali no LinkedIn fazer uma coisa com o máximo de profundidade, seriedade, e que gera engajamento também, né? Porque para mim tem que... Para você, a gente tem que trabalhar para
o que viraliza, o que engaja, ser o melhor. E não fazer o melhor esperando que eles engajem. Você tem que entrar na dança. Você falou sobre ser o melhor, e aí isso me leva um pouquinho sobre valores e princípios. A gente está chegando no final também, não quero alongar, sei que sua agenda é super complicada. Te agradeço de novo por estar aqui. O que é sucesso para você, de maneira profissional e pessoal? E quais foram os valores e princípios que guiaram suas decisões e ações no trabalho, como líder hoje, e na vida? Certo. Cara, sucesso profissionalmente é ver minha empresa crescer. Eu não tenho tanto apego a dinheiro, eu tenho apego a projetos, a fazer coisas de alto impacto. Mas vejo que isso é importante, então dar uma carreira, poder possibilitar as pessoas terem carreira melhores, uma responsabilidade que me acompanha bastante. Então, acho que profissionalmente a gente vai voltar ali para ganhos materiais, mas também desenvolvimento. Sim. E, pessoalmente falando, talvez isso não seja o discurso que a gente mais veja no marketing, pelo menos no marketing corporativo. Cara, eu acho que o único sucesso que existe é a gente ir pro céu. Então, entrar no paraíso, ver Deus face a face. E para isso, acho que entra justamente a questão de valores, você viver uma vida conforme o que Deus pede de você, aonde você está, buscando a santidade com as coisas que estão ao seu alcance. Então, poxa, qual que é a minha responsabilidade? Cara, minha responsabilidade é ser um bom empresário, ser um bom chefe para o meu time, ajudar as pessoas a se desenvolverem, ser justo e honesto com os meus clientes. Então, às vezes chegam pessoas de mercado que, né, as agências às vezes tratam o cliente com desdém. Não, cara, que a gente leva o cliente muito a sério. Eles são pessoas também, sejam jurídicos ou as pessoas que estão lá. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com elas. Sou casado, então eu tenho responsabilidade com a minha esposa, com meu filho, com a minha família. E a gente basicamente viver a caridade cristã, em última análise. E aí acho que tem um valor que acho que é o que mais me chama a atenção de tudo, que é a verdade. Sempre, acho que desde que eu me conheço por gente, eu vivia buscando o que é a verdade. Né? Desde que eu tinha... A verdade é Nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma pessoa. Sou o caminho, verdade e a vida. Ele é uma pessoa. Então, e aí, é interessante essa jornada, porque eu cresci nesse ambiente sincretista, aí fui para a faculdade, USP, virei ateu, vivi uma época péssima da minha vida, não via sentido em absolutamente nada, eu era um niilista, por assim dizer, até que fui me aproximando de Deus, fui questionando, né? E existem coisas muito ricas dentro da tradição católica, tem ciência, se você pegar os principais bens atuais, o que a Igreja Católica construiu de hospitais, universidades, uma coisa muito rica, de contribuição intelectual para a humanidade também. Você tem, sei lá, uns grandes filósofos, que é São Tomás de Aquino, você tem Santo Agostinho. Então, assim, é uma riqueza muito grande. Eu fui me aprofundando naquilo e fui reconhecendo a minha pequenez, né? Que, no fundo, acho que a grande descoberta que a gente faz da vida é que a gente não é nada. O que a gente é ruim, né? E o que a gente não é e faz os outros para fora por caridade. E caridade tem um sentido meio pejorativo hoje em dia, né? Mas é por entrega. É pelo bem que você vai fazer. Você deixa de existir, é Cristo que age e você se torna uma pessoa melhor, sabe? É uma coisa muito incrível. Quando você se nega a si mesmo, é que você se torna você. Esse é um dos grandes paradoxos. É um paradigma dificílimo das pessoas entenderem isso também, né? Que você só se torna você quando você não é mais o você, pegado a si. Por exemplo, as pessoas falam hoje muito sobre amar a si mesmo. Eu falo, cara, que coisa terrível. Que coisa terrível amar a mim mesmo. Você tem que amar os outros. Amar os outros, lógico. Concordo também, amar os outros. É tudo sobre pessoas, no final das contas. Cara, lindo o que você falou. Obrigado por compartilhar isso. Estou muito lisonjeado de você ter aberto o coração assim. É tudo sobre pessoas, no final das contas, né, Diego? Não tem outra
definição, certo? Direção de pessoas e sobre sua salvação, que envolve outras pessoas. Aí Cristo fala, tem uma passagem, né? Que fizeres a essa criancinha, farás a mim também. Sim. Então, se quando eu procurei abrigo, tu não me deste. Eu esqueci a parte, mas fala que se você não fez pelos outros, também não vou fazer por você. Naturalmente, uma metáfora, uma parábola, assim, né? Mas, assim, cara, a salvação da sua alma tá nisso daí. Cara, tem uma coisa que é interessante. Mesmo que Deus não exista, fazer tudo isso vale a pena. Sim. A consciência fica boa, né? A consciência fica boa, você vive melhor, você, tem todos os benefícios para a alma. Eu era uma pessoa pessimista demais, sabe? Hoje eu aprendi a ser otimista, eu aprendi a ser positivo. E isso é o que comecei, a mensagem que você vai deixar para os outros, né? É isso. A motivação, no fundo, cara, o que é? A pessoa pode não acreditar em nada disso que eu falei, mas todo ser humano quer esperança. Você vê, por exemplo, acho que, sei lá, reflexões criativas, o nome do podcast, né? Pois é. Você vê esse anseio por política, o pessoal de direita, de esquerda, cara, tá buscando uma esperança, só que coloca o coração no lugar errado. Cara, um político, Lula, Bolsonaro, Marçal, Boulos, cara, tá colocando o coração no lugar errado, cara. Você tá buscando esperança, você tá buscando uma coisa melhor. De modo geral, as pessoas buscam o bem. Eu acredito que o único lugar que você pode buscar o bem é na fonte do bem, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, que lindo. Poxa, muitíssimo obrigado, Diego. Que final maravilhoso. De verdade, assim, eu sigo um pouco do que você falou também nessa frente. E quero agradecer de novo o seu tempo, sua abertura, sua generosidade. Foi um prazer ter você aqui. E muito sucesso para a Conversion. E espero que você continue crescendo e levando essa mensagem também para quem precisar ouvir. Muito sucesso para você e para o seu time. Para todos nós, para você também, todo mundo que nos ouve aqui. Obrigado, cara. Um grande abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, pessoal. Uau, que final incrível. Esse foi o Diego, CEO da Conversion, a maior agência de SEO do Brasil hoje. E espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um podcast Reflexões Criativas Entrevista. E quero deixar aqui aquele lembrete sobre o e-book de criatividade, que está incrível. Não deixe de conhecer. O link está nas minhas redes sociais. Você vai se surpreender. Vem comigo. Valeu, até a próxima. Um abraço. Tchau!